A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tiveram um bom domingo na paz do Senhor Jesus Cristo? Como que vocês estão? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso eterno Deus, o Deus na qual nós estamos reunidos, o Deus no qual nós vamos adorá-lo, na qual nós vamos ser ministrados por sua palavra. O Deus em que nós rendemos graça e o Deus na qual nos deu hoje um tempo para estarmos cultuando, louvando, engrandecendo o seu nome, para que estejamos juntos, mesmo estando separados, mesmo estando neste isolamento social. O Senhor nos abençoou e aqui estamos usando as ferramentas digitais para estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus. Hoje teremos oração, hoje teremos adoração, hoje teremos a ministração da palavra com o título Quem é este Deus? Quem é Deus? Alguém já lhe perguntou, já chegou para você e disse assim, qual é o seu Deus? Ou será que alguém já lhe perguntou, mas quem é Deus? Quem é Deus para você? À luz das Escrituras vão nos mostrar quem é esse Deus. O Deus na qual nós confiamos. Um Deus que nos diz que nós não devemos nos preocupar com o futuro. Porque lá no futuro ele já está. É um Deus que era, um Deus que é. E ele é o nosso futuro. Sobre ele o futuro existe. Ele sustenta todas as coisas, sustenta a minha vida e sustenta a sua vida. Existe algo que eu tenho certeza nesta noite, que Deus falará com você, porque a palavra não é minha, a palavra não é do pastor Jacó, a palavra não é dos promessistas em Vila Carolina, mas a palavra é do nosso Deus, aleluias. Gostaria, como é de praxe, estar saudando alguns irmãos. Gostaria aqui de saudar a diaconisa Darli, né? Deus abençoe, diaconisa, o pastor Félix, também o irmão Paulo, que está conectado nesta noite, a nossa irmã Irene Negrão, juntamente com o irmão Fábio, também acompanhando o nosso culto. Já vou pedindo para você curtir nosso culto, compartilhar, enviar aqui a paz do Senhor Jesus Cristo, enviar e compartilhar o link dessa live no grupo, o WhatsApp da sua família, dos seus amigos, aquela pessoa que você sente que ela necessita ouvir uma palavra do Senhor. Não é verdade? Todos nós necessitamos, mas às vezes Deus coloca o nome, nos faz lembrar de uma pessoa e é justamente para que você compartilhe o link deste culto, para que o Senhor possa estar falando com essa vida. E Deus falará conosco, com nós todos. Também gostaria de saudar aqui a nossa queridíssima irmã Sara Nunes. Que Deus abençoe a sua vida, amada, querida. Estaremos orando por todos aqui que estão. Sejam todos bem-vindos. A nossa irmã Neuda. Olha, eu acredito que o irmão Cláudio, toda a família Guedes, que Deus abençoe as vossas vidas, amados irmãos. Está aqui também conosco o nosso irmão Leandro, nos saudando com a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Que paz poderosa! É a paz que invade o nosso coração, invade onde nós estamos, nos enche de alegria, nos enche de esperança. Saudade, irmão Leandro. Estamos juntos aqui, mesmo distanciados. Também aqui, quem nos sauda é o irmão Walter Gomes. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e um forte abraço. Que Deus abençoe, um abraço para você também, irmão Walter, irmã Soraya, a Marilis, todos da sua casa, sua família. Que Deus abençoe. Saudade, irmão Walter. Forte abraço virtual. Também está conosco aqui a diaconisa Lindalva, nos saudando com a paz do Senhor. Que Deus abençoe, diaconisa. Saudade de estarmos juntos, cultuando e adorando ao Senhor. Também está conosco aqui a nossa irmã Maria Leal, juntamente com a família Leal. Guilherme, irmã Maria do Socorro, a Jô, todos ali conectados, assistindo o nosso culto ao nosso Deus. Que Deus abençoe as vossas vidas. Irmã Maria Leal, que hoje estava
lecionando aos pequenos do MCA. Deus abençoe, irmãos do MCA em Vila Carolina. Ontem houve aula para os adolescentes, pré-adolescentes, hoje teve aula para os pequenos. Foi uma grande bênção. É a igreja caminhando na missão. Aleluias. Também está aqui conosco a irmã Kedna, minha esposa, que está aqui já conectada e anotando os pedidos de oração. Por isso eu peço, você que deseja compartilhar conosco um motivo de oração, você que deseja compartilhar conosco uma bênção, um pedido de oração para alguém, para a sua vida ou para alguém, já vá anotando os comentários, a irmã Kézia está ali a postos para que nós possamos anotar, e antes do final do culto, nós estaremos louvando ao Senhor e orando e clamando por esses pedidos também. Amém, amados irmãos, louvado seja o nome do Eterno, graças a Deus. Aleluias. Vamos aqui colocar. Amém. Vamos aqui nos organizar. Estaremos, com a graça do Senhor nosso Deus, louvando ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos iniciar então aqui o nosso momento de louvor e adoração com o louvor da nossa querida família Leal. É uma grande satisfação, né? Os irmãos estão nos auxiliando nesses cultos de adoração, enviando o seu louvor, e é uma grande bênção poder estar aqui transmitindo, louvando juntos. Amém? Vamos estar louvando e adorando ao Senhor. Logo após, estaremos refletindo sobre a palavra de Deus, orando, lendo a palavra de Deus. Amém? Quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu. Sim, eu persistirei nessa terra de além, e lá terminarei as lutas de lá está meu Senhor, eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não vou viver. Pela esperança, os que te eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu abrigo, ó Sião, livres serão de pecar. Sim, eu persistirei nessa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas. Lá está meu Senhor, eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não vou viver. Diz a Sagrada Escritura, diz que boas novas levam para os infiéis. Se não ele falar dessas grandezas aqui, que não será desfrutar.
chegarei e lá terminarei as muitas lutas. Mas já eu consegui, eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não vou viver. Amém, graças a Deus. O Senhor é tudo para nós. Existe uma grande verdade: sem Ele nós não podemos viver. Sem o seu amor, sem a sua proteção, nós não podemos viver. Que Deus abençoe a família Leal, né? Que esteve louvando ao Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, gostaria aqui de pedir novamente para que você que deseja estar compartilhando o seu pedido de oração, esteja colocando nos comentários dessa live, para que nós possamos, antes do término do culto, estarmos orando e clamando ao Senhor Jesus Cristo. Lembrando que nossas transmissões sempre são aos sábados, lá da nossa igreja, em Vila Carolina, às 10 horas da manhã, domingo a partir das 19 horas, e às quartas-feiras, a partir das 20 horas, estamos transmitindo o culto. Até o momento em que o Senhor assim quiser, crendo que em breve estaremos transmitindo, aliás, realizando os cultos e transmitindo também presencialmente, todos juntos na igreja em Vila Carolina. Amém, amados irmãos? Nesse momento, eu convido a você que abra a Bíblia junto comigo, no livro de Êxodo. Quem acompanhou nossa última transmissão, no culto de domingo, nós refletimos sobre uma pergunta que Moisés fez a Deus em seu chamado. Quando o Senhor realiza um chamado em nossa vida, muitas vezes nós temos muitas dúvidas, e Moisés assim era também. E ele indagou a Deus, ele realizou algumas perguntas, e é sobre uma próxima pergunta que nós vamos aqui comentar, que nós vamos aqui refletir sobre a vontade de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 13 até o versículo de número 15. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 até o versículo de número 15. Logo após nossa reflexão, estaremos com mais um louvor, depois uma aplicação da palavra e a oração para as nossas vidas, para começarmos a nossa semana em oração com joelhos dobrados. Amém? Palavra do Eterno em Êxodo, capítulo 3, no versículo 13 até o 15, diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos nossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu gostaria de repetir aqui a parte do verso, aliás, o verso 14, o versículo 14. Disse Deus a Moisés, ele respondendo a pergunta a Moisés, eu sou o que sou. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Amém? Convido a você nesse momento a encurvar a sua fronte, a fechar os teus olhos, para que nós possamos juntos orar ao Senhor. Para que o Senhor possa deixar de lado agora
todas as preocupações do nosso coração, possa tirar toda a interferência que possa haver em nosso coração, na nossa escuta espiritual, para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar em nossos corações, para que a palavra de Deus encontre uma terra fértil, volvida e arada, pronta a receber esta semente, produzir e frutificar. Olhe comigo nesse momento. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus santo, Deus fiel e Deus verdadeiro, nós te glorificamos e te exaltamos, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo separados, Senhor, juntos virtualmente, louvando o seu nome, orando a ti, sendo ministrados pela palavra que traz vida e vida com abundância, que traz transformação, conversão, regeneração em nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Pai. Se existe algo ainda que impede que essa palavra chegue a corações, ó meu Pai, que venha a ser tirado. Se existe algum coração que ainda está atribulado, perplexo, algum coração que ainda está, ó Jesus Cristo, amargurado, que neste momento o Senhor possa ministrar, o Senhor possa tratar esse coração, para que essa semente da palavra que será ministrada agora, Senhor, encontre uma terra fértil para crescer e multiplicar. Fica conosco, Senhor, opera conforme a sua vontade e o seu querer. Fala conosco, Pai, porque nós necessitamos vitalmente ouvir a sua voz. Amém, graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Amados irmãos, quem é o seu Deus? No último sermão, como eu disse, nós falamos sobre uma pergunta de Moisés a Deus. Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro, até que ele viu uma sarça que ardia em fogo e não se queimava, ficou perplexo com tudo aquilo, se aproximou dela, e ali Deus falou com ele. O primeiro questionamento de Moisés é: quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? A resposta divina que Deus trouxe a Moisés foi: eu estarei com você. A resposta divina mostra que nós precisamos de uma consciência da presença divina, uma consciência de que Deus está conosco. Dando continuidade a este diálogo com Deus no chamado de Moisés, Moisés, a partir do capítulo 3, do versículo 13, ele ainda continua questionando a Deus, e ele realiza uma outra pergunta, né? Nós vamos aprender sobre uma outra pergunta dada a Deus por Moisés. Aliás, você já parou para pensar como Moisés perguntava bastante? Não é verdade? Parece que ele era cheio de dúvidas. Será que nós somos assim também? Sim, eu acredito que sim. Isso demonstra que a insegurança dele, isso demonstra a nossa insegurança, isso demonstra os nossos medos, os nossos anseios, a nossa fragilidade humana. Isso, e de certa forma, quando nós olhamos todo o contexto desta história, nós podemos ver também o amor, a misericórdia divina, a capacitação divina para com o homem, um homem que foi usado para libertar um povo, um homem que foi um instrumento de Deus na vida do povo. Ele foi usado para libertar o povo de Deus, e as suas palavras, hoje descrita na palavra de Deus, no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, serve para libertar do medo e de diversas situações os corações de pessoas hoje em dia, de diversos tipos de pessoas. Quem é Deus? Quem é o seu Deus? Talvez alguém já tenha feito essa pergunta para você. Talvez alguém já tenha questionado você: quem é Deus? E talvez a sua resposta tenha sido: Deus é tudo. Nós temos costume de abranger, né? de dar uma resposta abrangente, genérica. Deus é tudo.
Ou talvez a sua resposta tenha sido: Deus é o Criador de todas as coisas. Será que essa resposta, se foi essas suas respostas, mesmo sendo essa afirmativa verdadeira de que Deus é tudo e Deus é o Criador de todas as coisas, será que ela responde por completo esse questionamento de quem é Deus? Quem é o seu Deus? A quem você serve? A quem você crê? Moisés, ele estava preocupado e ele realizou essa pergunta. Qual seria a resposta dos filhos de Israel ao povo de Deus quando alguém desconhecido disser: o Deus dos vossos pais, o Deus que os vossos pais serviram, o Deus que os teus antecedentes serviram, ao todo o povo serviu, ele me enviou para falar com vocês, ele me enviou até vocês. Mais uma vez, Deus responde a Moisés de uma maneira abrangente, de uma maneira virtuosa, de uma maneira encorajadora. Aliás, né, quando Deus nos responde, é exatamente isso que acontece. Ele nos livra, nos cura do medo, assim como estava trazendo a cura das dúvidas, ele cura as nossas dúvidas, ele cura os nossos medos, ele nos abre a visão e nos gera coragem. Quem é Deus? A primeira verdade que eu quero dizer com relação a essa pergunta de Moisés a Deus é que Deus é um Deus atemporal. A resposta de Deus a Moisés, ela nos mostra que Deus é um Deus atemporal. Primeiramente, Deus responde a Moisés, como eu disse, eu estarei com você. Ele pergunta, quem sou eu? E Deus responde, eu estarei com você. Mas quem é o eu que estará com Moisés? Quem é o Deus que estará junto com Moisés? Daí Moisés indaga a Deus dessa segunda vez, talvez a gente deixando um pouco mais contemporânea essa pergunta. Suponhamos que eu vá até os israelitas, Deus, e eu diga a eles, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, e se eles me perguntaram, mas qual é o nome dele? O que eu poderei dizer? Esse foi o questionamento de Moisés. E Deus, então, no versículo 14, ele responde esse questionamento dizendo, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, que você deve dizer aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Essa declaração divina, ela é propositalmente elaborada para desconstruir todos os nossos conceitos sobre esse tipo de pergunta. Eu vou te explicar. Alguém já lhe perguntou quem você é? Alguém já chegou para você e perguntou assim, quem é você? Talvez você tenha dito, se perguntasse para mim, talvez eu dissesse, eu sou o Jacob, eu sou o filho do Anísio, eu sou o filho da Elza, eu sou professor, eu sou formado em ciências físicas e biológicas, pós-graduado. Talvez essa seja a pergunta. Algo que tenta demonstrar quem eu sou, o que eu faço, quais são os meus atributos. Essas são as respostas que talvez viriam. Quem é você, o seu nome, seu pai, o que você faz. São definições de quem nós somos, são definições de que nós fazemos, do que nós nos ocupamos diariamente, ações que agregam valor à nossa vida, honra, destaque, talvez uma personalidade cultural, talvez eu possa dizer, eu sou uma pessoa feliz, ou eu sou uma pessoa extrovertida. Só que com Deus é diferente. Deus, ele não é definido por nada fora da sua própria natureza. Deus não é definido
por nada fora dele. Não existe uma comparação. E quando nós olhamos esse verbo, o verbo no hebraico, eu sou, aqui indica uma ação, sem nenhuma referência, sem nenhuma comparação. Eu posso dizer que eu sou professor porque existem números. Eu posso dizer que eu sou um homem baixo porque existem inúmeros. Eu posso dizer várias coisas sobre mim, porque existe uma referência, mas quando nós olhamos para Deus e o que ele disse, eu sou o que sou, não existe referência nem comparação nenhuma. E outro fato que nos deixa ainda mais maravilhados dessa resposta de Deus é que o verbo hebraico aqui utilizado, ele se refere a uma ação habitual do passado, também se refere a uma ação verdadeira, de modo geral, no presente, e também se refere a ações futuras. Todos os verbos conjugados no passado, no presente ou no futuro têm a mesma forma. Eu sou. Eu sou o que sou. Todos têm. Talvez nós possamos traduzir nesse contexto: eu sempre fui quem eu sempre fui. Essa foi a resposta de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele agirá neste momento assim como agiu no passado. O Deus no passado que operou o livramento, que operou o juízo, que cuidou do seu povo, é o mesmo hoje em dia. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele agirá como agiu no passado. Eu sempre fui quem eu sempre fui. Nessa mesma resposta, cabe ainda uma outra tradução. Eu, no presente, eu sou o que sou. Deus se define em si mesmo, não é moldado por nenhuma referência, não existe comparação para quanto o seu poder, o seu juízo, o seu amor. Ainda dentro deste contexto existe uma outra tradução no futuro. Eu serei o que serei. Essa foi a resposta também. Deus determinará o nosso futuro, e Deus será o que importa no nosso futuro, aleluias. O que Deus quis dizer a Moisés é que o Deus dos patriarcas, no passado, ele vai libertar o povo no presente para dar uma terra prometida no futuro. Você compreende? O que Deus está falando para nós nessa noite, através deste texto, é que o Deus que operou no passado, nos patriarcas, lá no passado, ele é o mesmo Deus de hoje que vai operar na minha vida e na sua vida. É o mesmo Deus que vai libertar a sua vida e vai libertar a minha vida. É o mesmo Deus que nos vai libertar dessa condição, deste medo, que Deus que pode libertar a nossa vida de qualquer agrilhão. E ele é o Deus que opera no futuro e nos promete que no futuro estaremos com ele na terra prometida, estaremos com ele na Nova Jerusalém, viveremos plenamente com Deus, aleluias. Ele é o Deus do passado, ele é o Deus do presente e ele é o Deus que nos importa no futuro, aleluias. Eu sou. É o Deus do passado, do presente e do futuro. E se ele se conjuga-se desta forma, nós não podemos nos esquecer que as suas promessas continuam vivas. Todas as promessas dadas a Israel, existe hoje uma extensão à nossa vida, onde não há judeu e gentil, mas de todos ele fez um único povo, a igreja de Cristo, o Israel de Deus, aleluias. E todas as promessas são para a minha vida e para a sua vida. Eu poderia passar o restante desta noite enumerando diversas promessas de Deus descritas na Bíblia. Mas existem algumas que talvez possa fazer com que eu e você entendamos o contexto do que Deus quer falar conosco nessa noite. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Essa palavra do passado, ela continua viva hoje. É como se o Senhor chamasse as nossas vidas agora e falasse: ei, lembra do que eu te falei? Por acaso eu sou homem para mentir? Por acaso alguma promessa não se cumpriu? Em 2 Crônicas 7,14, talvez um versículo tão falado nos dias de hoje, tão emblemático: se o meu povo, é para você, é para mim, o Deus eu sou, o Deus que é do passado, do presente e do futuro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, aleluia. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta promessa continua viva. Deus requer de nós arrependimento. O Deus que é o eu sou no passado, ele é o eu sou no presente, ele é o eu sou no futuro, aleluias. Essas palavras são contemporâneas, são para nós no dia de hoje. Salmo 91 nos diz assim, era uma outra promessa? Uma promessa aqui, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio é meu baluarte, Deus meu em quem confio. No verso 4 ele diz, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavés e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. O Deus que disse a Moisés, eu sou o que sou, eu sou. Ele diz hoje, nesta noite, para nós, que as promessas do passado, porque ele é Deus do passado, do presente e do futuro, elas continuam vivas no presente, elas continuam se cumprindo em nossa vida, e como diz aqui o Salmo 91, o Senhor continua operando a proteção em nossas vidas. Verso 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem de todos os teus caminhos, aleluia. Ele te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Essa palavra continua viva. Essa palavra é do eu sou do passado, do eu sou do presente, do eu sou no futuro. Você quer uma palavra no presente do Senhor, uma promessa dada nesse presente? Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, ele não diz que eu estarei ou eu estava, mas eu estou convosco todos os dias. Este é o Deus eu sou, o Deus que respondeu a Moisés. Existem promessas para o futuro, porque lá também o eu sou está. Ele também é o Deus do futuro. Apocalipse 21, versículo 3 e 5. De 3 até o 5, aliás. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, aleluias. E o povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Promessa para o futuro. E Deus limpará de seus olhos, aleluia, toda lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E as que estavam, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço todas as coisas, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me mais,
Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O Deus eu sou do passado, do presente e do futuro. É o Deus que prometeu proteção no passado. É o Deus que promete estar conosco dia após dia no presente. E é um Deus que promete vir buscar a igreja de Cristo. Promete se fazer nova todas as coisas, de enxugar toda lágrima, de tirar toda dor, de não haver mais morte. Nós temos que acreditar nas promessas de Deus, aleluias. Este é o nosso Deus. Assim como Deus falou com Moisés, ele ainda é o mesmo Deus do passado, do presente e do futuro. Acredite nessas promessas do Deus eu sou, quem fala conosco nesta noite. Outra verdade que eu gostaria de falar com você nessa noite. Quem é Deus? Quem é o seu Deus? É um Deus que está acima de nós e também está em nosso meio ao mesmo tempo. Sim. Porque ele está acima de nós. Eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. Essa foi a resposta. Esse é o nosso Deus. O Deus queria mostrar a Moisés que além de ser atemporal, ele é santo, ele é santíssimo, ele está acima de nós. Ele é um Deus temível, ele inspira temor e temor a todos. Isto é mais uma prova do seu poder. No capítulo 3, quando nós voltamos um pouquinho, nós vemos Moisés enquanto apacentava as ovelhas do seu sogro, e ele vê a sarça ardente, se aproxima dela e Deus o chama naquela sarça, naquele ambiente, e logo Deus já diz a ele, não se aproxime, tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. Esse é o Deus, eu sou o que sou. O termo santo, ele significa diferente, significa separado. Deus é santo. Deus não é semelhante a nós, Deus não tem uma natureza caída como a nossa, mas ele é santo, ele é glorioso, ele é o Deus majestoso, aleluias. E muitas vezes o que ele pede para nós e nos instrui essa noite é que nós devemos remover as nossas sandálias. Talvez as sandálias da irreverência, talvez as sandálias da indiferença. Talvez nós precisamos remover a incredulidade do nosso coração em não acreditar em suas promessas, ou que amanhã será um dia melhor. Porque Deus, ele é santo. Aonde Deus está é terra santa. Este é o nosso Deus. E se nós verbalizamos, e se nós dizemos que nós somos templo do Espírito Santo, e se nós dizemos que nós somos igreja do Deus Santo, que nós somos uma igreja santa para o Deus Santo, nós precisamos condizer com essa santidade. Nós precisamos ser terra santa, na qual Deus habita. Se nós queremos ser usados como aquela sarça que ardia em fogo, era usada para transmitir a vontade divina, nós precisamos nos preparar, nós precisamos desenvolver a santidade em nosso coração. Este é o nosso Deus. Após isso, Deus se revela então a Moisés e o impulso natural de Moisés, quando Deus se revela dizendo, eu sou Deus, ali naquela sarça saiu essa voz dizendo, eu sou Deus. O impulso natural de Moisés foi imediatamente cobrir o seu rosto. Deus é santo. Nós não suportamos a santidade de Deus. A nossa natureza pecaminosa não compactua com a santidade de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 6 que até mesmo os serafins que são isentos de pecado, eles cobrem o rosto ante a santidade do nosso Deus. Deus é transcendente, ele está acima de nós. Ele é um Deus temível, é um Deus que destrói o governo, é um Deus que levantou a Babilônia e também a destruiu, é um Deus que levantou o Império Romano e também o destruiu. Ele é um Deus santo, ele é um Deus poderoso.
Ele é o Deus que traz paz, mas também diz que aos perversos não há paz. Ele é um Deus temível, nós devemos temer e tremer diante da sua face, porque ele está acima de nós, aleluia. Só que esse mesmo Deus, o eu sou, como foi a resposta dada a Moisés, ele é o Deus que está em nosso meio. Eu sou o que sou. É um Deus poderoso, temível, atemporal, mas também é um Deus presente no meio do seu povo. Para algumas pessoas aí fora, acreditam num Deus totalmente transcendente. Um Deus que está afastado, um Deus que está inacessível, um Deus que está distante de nós, um Deus que não afeta a nossa vida, que não se relaciona com seu povo, que não nos ouve. Já para outras pessoas é diferente, é o oposto, é o contrário. Deus é um ser completamente imanente. Eles acreditam que Deus está em todos os lugares e tudo revela a Deus. Deus está em todas as coisas. Só que nós aprendemos, no contexto bíblico, ainda mais nesse texto, a partir do versículo 7, na resposta que Deus deu a Moisés. Numa fala de Deus a Moisés. No versículo 7 do capítulo 3, que diz assim: certamente, Deus dizendo, certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, ou dos seus opressores. Conheço o seu sofrimento, e por isso eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra. Esse é o Deus que está em nosso meio, aleluias. A palavra de Deus nos mostra que Deus é um Deus que nos vê na aflição, ele não está inerte, ele não está omisso. Se hoje nós vivemos em um vale obscuro, Deus está nos vendo, Deus está nos assistindo, ele não está distante, ele não é um Deus que não se relaciona, que não cuida do seu povo, ele é um Deus que vê, assim como viu o sofrimento, a aflição do seu povo. Ele é um Deus que ouve o clamor, ele escuta quando você ora, ele escuta o seu clamor, ele conhece as suas necessidades, ele está atento à oração dos seus, por isso ore, por isso clame. E ainda nesse texto nós aprendemos algo ainda mais confortante, que Deus conhece o nosso sofrimento, Deus conhece o seu sofrimento. Deus é misericórdia. Deus conhece as nossas fragilidades. Deus conhece e compreende o nosso sofrimento. Ele entende a nossa dor. Ele sabe o que te faz sofrer. Ele sabe o motivo de cada lágrima do seu povo. Ele conhece o nosso sofrimento. Deus está acima de nós, mas também está em nosso meio. Ele é um Deus que interage com o seu povo. Ele é um Deus que está no meio do seu povo. É um Deus que está presente no meio do seu povo. Mesmo que muitas vezes o seu povo não perceba, mas Deus está no meio do seu povo. Deus age em favor da igreja presente, aleluias. Deus está próximo o suficiente para ouvir e se preocupar com a sua vida. Deus está próximo o suficiente para ouvir o que você diz, para estar ao seu lado, para conhecer o seu sofrimento. Os israelitas, eles clamavam a Deus pelo sofrimento em que estavam sendo dispostos. Talvez eles entendessem ou pensassem e haviam sido totalmente esquecidos. Talvez você, hoje, tenha esse mesmo pensamento, esteja orando há tempos, esteja com o coração triste há tempos, contrito há tempos e tempos. Mas a resposta de Deus para a sua vida, para você que pediu uma resposta divina para o seu sofrimento, a resposta de Deus é: tenho visto, eu tenho ouvido e eu tenho me preocupado com você.
Eu tenho visto o seu sofrimento, eu tenho ouvido o seu clamor e eu estou preocupado, eu estou atento ao seu sofrimento. E Deus vai ainda mais longe. Deus não para por aí, porque no versículo 8 ele diz: eu desci, eu visitei, eu estive aí. Esse é o nosso Deus, esse é o eu sou. Deus se envolveu na história do seu povo para salvar o seu povo, para levá-los a uma boa terra boa e fértil. Deus está presente em nosso meio. Tenha convicção disso. Aleluia. Quem é o seu Deus? Eu sou o que sou, é a resposta. Esse é o nosso Deus. Além de ser temível, além de ser atemporal, além de estar acima de nós e no nosso meio, ele é um Deus também que opera sinais de poder no meio do seu povo. No capítulo 4, quando nós avançamos um pouco mais, nós entendemos quem é o eu sou. Quem é o nosso Deus. Deus mostra o seu poder a Moisés, operando sinais que acompanhavam a Moisés e a Arão, caso alguém não cresce, para as pessoas que não crescem no que eles estavam dizendo. Devido ao amor divino, devido à misericórdia divina, mas também devido à nossa incredulidade, Deus demonstra o seu poder operando sinais. Se aquelas pessoas duvidassem, Deus permitiu com que Moisés operasse sinais do poder divino. Deus transforma, então, um bordão em serpente, depois uma serpente em bordão. Deus faz com que a mão de Moisés fique leprosa e depois volte a ficar completamente sadia, saudável. E Deus continua nos dias de hoje operando sinais de milagre em nossa vida e no meio do nosso povo, para mostrar que Ele é Deus, para a honra e glória dEle, para que nós possamos vencer a incredulidade muitas vezes. Deus tem curado para que as pessoas creiam nele. O Senhor tem curado pessoas. Nós oramos dia após dia para inúmeras pessoas que estão enfermas. E sempre nos chegam testemunhos de que a pessoa estava bem, a pessoa foi curada. Deus tem curado para que as pessoas creiam. Deus tem aberto portas de inúmeros tipos, de inúmeras formas, para que as pessoas creiam em Deus. Deus tem livrado vidas de perigos e de mortes para que as pessoas possam crer. Deus tem operado livramento para que as pessoas entendam e compreendam o poder divino. Deus tem suprido inúmeras necessidades para que nós possamos crer. Às vezes nós acreditamos que vai nos faltar algo, às vezes nós precisamos de alguma coisa que está muito distante da nossa condição e de repente Deus, de uma forma completamente sobrenatural, ele supre a nossa necessidade. Ele faz isso para provar que ele é Deus. Eu sou o que sou. Deus tem falado intimamente com o seu povo, para que o seu povo possa crer nele. Deus tem exposto a sua vontade nos sermões, Deus tem exposto a sua mensagem no coração do seu povo, na leitura, na nossa devoção. Deus tem falado de uma maneira alta e clara com o seu povo, para provar que ele é Deus, que ele te ouve, que ele te vê e que ele entende o seu sofrimento. Infelizmente, muitas pessoas continuam inertes. Muitas pessoas continuam olhando e vendo esses sinais com descrédito, com incredulidade. Mas o Senhor tem operado maravilhas.
Quando nós olhamos para o Evangelho, no livro de Marcos, nós podemos observar diversos e diversos sinais que demonstram quem é o nosso Deus, o Deus eu sou o que sou, sinais do poder divino. E diz que mesmo assim algumas pessoas duvidavam. Em Marcos capítulo 4, versículo 39, nós vamos entender que Deus, o Senhor, é quem tem poder sobre a natureza, porque ele acalma a tempestade em que os discípulos estavam ali com Jesus. Em Marcos, no capítulo 5, nós vamos ver o episódio em que Jesus liberta o gadareno de uma legião de 6.000 entidades malignas, mostrando que Deus tem autoridade sobre toda a potestade, sobre todo demônio. Eu sou o que sou. Em Marcos, no capítulo 5 ainda, ele conta uma história em que Jesus cura uma mulher que vivia há 12 anos prisioneira de uma hemorragia terrível, mostrando que Deus tem autoridade sobre toda enfermidade. Esse é o Deus, eu sou o que sou. E ainda no capítulo 5 de Marcos, ele nos mostra que ao curar a filha de Jairo, aliás, ao ressuscitá-la, ao trazer da morte, mostra a autoridade e o poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a natureza, é o Deus eu sou o que sou. Ele tem poder sobre as potestades, ele tem poder sobre a enfermidade, ele tem poder sobre a morte, aleluias. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus eu sou o que sou, aleluias. Você compreende? Eu era o que eu era, eu sou o que eu sou e eu serei o que serei. Esse é o nosso Deus. Quem és tu? Se alguém perguntar quem é o seu Deus, eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. Existem muitas lições sobre essa resposta tão poderosa de Deus, tão abrangente de Deus. O nosso Deus é incomparável. O seu poder é imensurável. Ele é o Deus que era no passado, que é no presente, permanece no futuro e é para todo sempre, de geração em geração. Eu sou, é um Deus temível, que nos causa temor e tremor. É um Deus santo, é um Deus rico em misericórdia, mas também é rico em juízo. Ele é um Deus que é um Deus de amor, mas também é justiça. Ele nos ama, mas também requer de nós arrependimento, também requer de nós pranto, também requer de nós conversão, aleluias. Ele é um Deus que está acima de nós, mas que ele garante a sua presença em nosso meio. É ele que nos sustenta. Todo domínio está sobre ele. Este é o nosso Deus. Eu sou o que sou. Se nós compreendermos nesta noite quem é o nosso Deus, o eu sou o que sou, não há o que temer. Precisamos, sim, nos voltar ainda mais para ele, nos chegarmos ao trono de maneira reverente, porque ele é santo. Orar ao Senhor e ter lágrimas de arrependimento por toda a nossa condição. Entender que para o povo que se arrepende, para o povo que se volta a ele em santidade, existem promessas gloriosas de salvação, de livramento. Nós precisamos entender que Deus está em nosso meio e Deus cuida de nós. Este é o nosso Deus. Aleluias. Estamos caminhando aqui para um momento de oração. Gostaria aqui de saudar mais algumas pessoas. A nossa irmã Ceci Lourenço nos saudando aqui com a paz do Senhor. A irmã Neuda Nunes mandando amém, glória a Deus. A irmã Joana Terra, que Deus abençoe a vossa vida, minha irmã. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor
com mais uma canção. E logo após, estaremos orando. Logo após, estaremos entregando ao Senhor a nossa oração. Pedindo ao Senhor, ao Deus, eu sou o que sou. Estaremos clamando ao Deus que opera, ao Deus que era, que é e que será eternamente. Aleluias. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor, que te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor, que te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar.
te salvar. Contemplar, Senhor, que te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Aleluias. O Deus, eu sou o que sou. O Deus que te ouve, o Deus que te vê, o Deus que te compreende. O Deus que não está aquém ao nosso sofrimento, mas é o Deus que está em nosso meio. Ele virá para te salvar. Se você pergunta ao Senhor, Senhor, por quê? Se acaso você orou e disse, Senhor, até quando? O Senhor está me vendo, o Senhor está comigo. Essa noite ele diz, eu te escuto, eu te vejo e eu entendo o seu sofrimento. E eu estarei com você. Eu desci, eu estive, eu vou estar com você. Eu sou o que sou, aleluias. Este é o nosso Deus. Estaremos orando neste momento. Temos aqui alguns pedidos de oração. Nós vamos orar pela diaconisa Emília, para a sua plena recuperação, para o senhor Rubens, que é vizinho da diaconisa Darli, também o senhor Osíris, que foi um pedido realizado pela diaconisa Lindalva, o senhor Amaro, que foi internado devido a um AVC, a nossa irmã Helena, mãe do nosso irmão Fábio, o irmão Cido também, estaremos orando por ele. Temos aqui mais pedidos, também pela Dilma, lá do Jaraguá, que está com Covid, estaremos orando pela vida da nossa irmã Dilma, também por uma criança chamada Benício, e pelo Gilberto, que é um vizinho meu, que teve um acidente, mas ele está se recuperando, conseguiu a cirurgia, está se recuperando em casa. Temos também aqui a irmã Ceci Lourenço, ela está pedindo oração pela sua saúde e pela sua família. Deixa eu colocar aqui, ó. Pedindo oração pela sua saúde e também pela sua família. Irmã Ceci, nós estaremos orando, clamando, o Deus eu sou o que sou, visitará o seu lar, estará contigo, aleluia. Creia nisso, ele é um Deus que nos escuta, que nos vê e que conhece o nosso sofrimento. Também temos aqui um pedido de oração de uma irmã chamada Gessimara, que ela é lá do Amazonas, é isso, irmã Kézia? Ela é do Amazonas, ela está em um grupo nosso de oração, e ela pede oração para ela, a irmã Gessimara, e para o seu esposo chamado Elinaldo, que os dois estão com Covid, e ela também pede oração pelos irmãos do Baixo Amazonas, pelo alto número de óbitos. Infelizmente, isso todo dia nos vem uma notícia de alguém que faleceu, de alguém que o Senhor recolheu. Isso nos gera muita tristeza. Estaremos orando, sim, irmã Gessimara, irmão Elinaldo, para que o eu sou o que sou lhes proteja, lhes guarde, lhes cure dessa enfermidade. Vamos orar, então? Vamos clamar ao Senhor, eu sou o que sou? Tem mais aqui um pedido de oração antes de nós orarmos. A irmã Kédia pede oração para o tio dela, o Jaime, que testou positivo para a Covid. Nós estaremos orando por ele também. Estaremos também orando pela diaconisa Elza, pelo presbítero Vitório, para que o Senhor os abençoe também. Vamos orar então? Feche os teus olhos, dê as mãos com as minhas, virtualmente, e vamos clamar ao Deus, eu sou o que sou, ao Deus, eu sou o Deus poderoso do passado, do presente e do futuro, o Deus que nos ouve, nos vê e conhece o nosso sofrimento. Olhe comigo nesse momento. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus santo, fiel e verdadeiro, nós clamamos, Senhor, a Ti, nós te pedimos, ó Senhor Jesus,
para que o Senhor continue a olhar pelo seu povo. Nós queremos te agradecer, ó Senhor Jesus Cristo, porque a sua palavra veio ao encontro das nossas vidas. Porque a sua palavra, ó Senhor Jesus Cristo, veio nos mostrar, meu Pai, que o Senhor é um Deus que é do alto, ó Senhor. Que o Senhor que está acima de nós, um Deus santo, um Deus temível, um Deus que governa, um Deus que nos sustenta, um Deus que é justiça, um Deus que abate todo e qualquer governo conforme lhe apraz. Mas o Senhor também é um Deus que está em nosso meio, Pai. Senhor, nós te louvamos porque quando nós nos aproximamos de Ti em santidade, em reverência, o Senhor, meu Pai, nos mostra as suas promessas. O Deus que era do passado, que é hoje, que nos escuta e nos vê e age em nosso meio, e um Deus que nos prepara um futuro de glória na plenitude dos tempos para estarmos juntos contigo, Pai. Senhor, nós gostaríamos de pedir, ó meu Pai, e clamar a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós confiamos em Ti, Senhor. Colocamos a diaconisa Emília, diácono João e família nas Tuas mãos, ó Senhor. Para que o Senhor possa, em nome de Jesus, promover a cura, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar a recuperação da diaconisa Emília, Senhor. Também nós pedimos pelo o Senhor Rubens, ó Senhor, que ainda está internado, ó Jesus Cristo, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar indo, ó meu Pai, aonde ele está ali internado, que o Senhor possa promover a cura, ó Jesus Cristo, do Senhor Rubens, ó meu Senhor. Também nós pedimos, ó Jesus, pelo Senhor Osíris, Senhor. Ele também está internado, Senhor Jesus Cristo, mas que o Senhor possa curá-lo, que o Senhor possa estender as suas mãos e promover a recuperação e promover a cura, Senhor, do Senhor Osíris, ó meu Pai. Age que nós possamos, meu Pai, nessas vidas, ó meu Pai, testemunhar a cura, do bem-estar dos teus amados. Também nós entregamos nas suas mãos o Senhor Amaro, Senhor, que ele sofreu um outro AVC, Senhor, está internado também, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, que o Senhor haja, meu Pai, ali naquele leito do hospital, que o Senhor possa agir na recuperação e que nós possamos testificar da cura do Senhor Amaro. Nós também oramos pelo irmão Walter, ó Jesus, que o Senhor o curou, ó Jesus amado, mas que o Senhor possa continuar operando na sua vida, no seu lar, na sua família. Também a irmã Helena, ó Jesus, que está se recuperando em casa de uma cirurgia, que o Senhor esteja com eles em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando o irmão Cido, meu Pai, que anda reclamando de dores, ó meu Pai, nos ombros. Que o Senhor possa promover a cura, o alívio, o refrigério na vida do seu servo, Jesus. Esteja com ele aonde ele estiver, estende as tuas mãos e promove a cura, ó Jesus Cristo. Nós também oramos, ó meu Pai, pela irmã Dilma, Senhor, lá do Jaraguá, que ela, ó Jesus Cristo, chegou até nós a informação de que ela está com Covid, seu esposo estava, agora ela está, que o Senhor possa ser a cura, a proteção. Jesus, acalma o coração dela, Jesus, e que ela confie plenamente, ó Senhor, na sua proteção e que ela se volte para os teus caminhos e entenda que a cura está no Senhor. Senhor, também nós oramos, Deus, por uma criança chamada Benício. Eu não sei qual é o problema, mas nos chegou, meu Pai, esse pedido de oração, e aqui estamos orando por essa criança, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa curar se for enfermidade, que o Senhor possa estar com essa criança, Senhor. Em nome de Jesus também pedimos pelos tios do irmão Leandro, Senhor, soubemos que alguns deles já receberam alta médica, mas parece que um outro ainda está internado. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a recuperação, que o Senhor possa estar na vida deles, que o Senhor possa promover a cura em nome de Jesus. Senhor, também abençoa o Gilberto, meu vizinho, Senhor, que se recupera de uma cirurgia, Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar essa recuperação do Gilberto, em nome de Jesus. Senhor, nós também oramos pela irmã Gessimara e pelo irmão Elinaldo, lá do Amazonas, ó Jesus. Que o Senhor possa promover a cura na vida deles, que o Senhor possa promover a proteção, Senhor, que esse Covid, meu Pai, venha, ó Jesus, eles venham ser curados, ó meu Pai, dessa enfermidade do Covid, ó Jesus, que eles possam, meu Pai, gozar da saúde, que eles possam se recuperar. E nós também oramos pelas famílias, Senhor,
do Baixo Amazonas, ó Jesus Cristo, na qual o número de óbitos é altíssimo, que o Senhor possa promover, meu Pai, a cura, que o Senhor possa promover, meu Pai, ó meu Pai, olhar com misericórdia para esse povo e para essas pessoas que já, meu Pai, perderam os seus entes queridos, o Senhor possa ser o conforto, que o Senhor possa operar nesses corações o arrependimento, que as pessoas possam se voltar a Ti e possam ser consoladas pelo Seu Espírito. Nós também oramos pelo tio da irmã Kedna, Senhor, o irmão Jaime, ó Jesus Cristo, para que o Senhor possa promover a cura naquela vida, Senhor, ele também que está com Covid, Senhor Jesus Cristo, promove a cura, Senhor, cura, restabelece a saúde do seu servo. Senhor, eu entrego também nas tuas mãos nesse momento, a cada pessoa que esteve e está conosco aqui neste culto, Senhor. Há inúmeras famílias que estão aqui, também as pessoas que ainda vão nos acompanhar através dessa gravação, ó Jesus. Que, ó meu Pai, o Senhor possa primeiramente curar os corações, ó meu Pai, quanto às tristezas, quanto aos rancores, quanto à incredulidade, quanto, ó meu Pai, quanto à ansiedade nesses corações, ó meu Pai. Que o Senhor possa agora promover a cura, Senhor. Que o Senhor possa acalmar as tempestades dos corações. E que o Senhor possa promover a proteção. O Senhor possa promover a restauração. Que o Senhor possa proteger os lares, ó Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar estas vidas. Senhor, protege, meu Pai, em nome de Jesus. Também te peço pela igreja em Vila Carolina, por todos os nossos irmãos que são de Vila Carolina, os que não são também, para que o Senhor possa promover, ó meu Pai, o ânimo, meu Pai, na vida dessas pessoas, para que nós mesmo estando em casa, Senhor, não venhamos nos dar ao desânimo, mas venhamos, ó Jesus Cristo, ser, ó Jesus Cristo, aleluias, fervorosos, ó meu Pai, que possamos ser animados por Ti, que possamos, ó Jesus Cristo, através do Seu Espírito, aleluias, ter unção, que o Senhor possa promover o crescimento da sua igreja e que em um tempo breve, meu Pai, quando os tempos voltarem a se abrir, quando toda essa pandemia passar, nós possamos ser servos diferentes, mais empenhados na sua obra, mais dedicados em testificar o seu amor, mais cheios de unção, cheios de misericórdia, Senhor, servos operosos, ó, valorosos para Ti. Senhor, eu entrego, Senhor, essas vidas nas tuas mãos, ó Senhor. Abençoa a semana do seu povo, Senhor. Pessoas que têm desafios, pessoas que têm medos durante essa semana, por situações que vão acontecer, ó meu Pai, por decisões que serão tomadas. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa promover, meu Pai, com graça, com conhecimento, ajuda, que nós possamos entender que o Senhor estará conosco, está conosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos, o Senhor está em nosso meio. O Senhor é o Deus, eu sou. Quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Aleluias. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Amados irmãos, como foi bom passar esse momento com vocês. Como foi bom louvar e adorar ao Senhor, clamar ao Senhor Jesus Cristo, ser ministrados com a sua palavra, entender que Ele é o Deus que está em nosso meio. Que bênção ter irmãos, até mesmo de Manaus, do Amazonas, conosco aqui, cultuando, compartilhando a oração. Eu peço agora a você, no término, que você possa compartilhar o link também deste culto com alguém, na sua página, em algum grupo, e que o Senhor possa abençoar a sua semana. Não tenha medo. Não tenha medo dos desafios que virão. Não tenha medo das dificuldades que você possa enfrentar. Deus estará contigo. Deus, o Deus eu sou que sou, estará conosco. Ele preparará o nosso caminho. Ele nos protegerá. Existe uma promessa de que Ele está conosco todos os dias. Creia nisso. Amém, amados irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço nesse momento que você feche seus olhos, que você estenda suas mãos, para que possamos nos despedir com a bênção. Amém? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre, e que todos aí possam dizer amém. Graças a Deus, amados irmãos, que alegria estarmos juntos, que alegria estarmos cultuando ao Senhor Jesus Cristo. Na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, estaremos transmitindo a Escola Bíblica Especial. Domingo, a partir das 10 horas da manhã, estaremos transmitindo o culto ao Senhor no seu santo sábado. E no próximo domingo, com a permissão do Eterno, estaremos juntos cultuando ao Senhor. Faça um contato missionário, mande uma mensagem para o irmão, se devocione, se alimente da palavra, se alegre, porque o Senhor estará com você. Forte abraço, amada igreja, que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde. Até mais, forte abraço.